Se amas a humanidade e desejas ver a Bahia com olhos de amor e compreensão, então serei teu guia. Riremos juntos e juntos nos revoltaremos. Te falarei do pitoresco e da poesia, te contarei da dor e da miséria. Vem, a Bahia te espera. É uma festa e também é um funeral. Esse trecho do livro Bahia de Todos Santos é só uma entre as várias declarações do escritor Jorge Amado ao estado onde ele nasceu. Jorge era apaixonado pela Bahia e, sinceramente, com razão. É difícil alguém vir para cá e não sair encantado. Seja pela luz, pelas belas paisagens, pelos temperos marcantes, pelo sorriso e o cantar de um povo maravilhoso. Mas, mais que uma terra que encanta os sentidos de quem a conhece, a Bahia é inspiradora e fundamental para entendermos o Brasil. É um estado de efervescência, de pioneirismo e de vanguarda. Você já veio à Bahia? Não? Então venha. Como disse Jorge, a Bahia te espera. E eu também. Vem estefanar conosco, pois hoje estamos com o historiador e curador de arte Rafael Dantas, para conversar sobre a história, a cultura e a identidade baiana. Rafael, querido, deixa eu começar a te perguntar o seguinte. Você nasceu na Bahia, você cresceu na Bahia e seu principal foco de estudo é a Bahia, ou pelo menos um dos principais. Exato. Conta pra gente, assim, o que é que você mais gosta na Bahia? O que é que a Bahia tem? Como é que você sintetizaria a Bahia em poucas palavras? Uma alegria conversar com você, fico muito contente com o convite. E falar sobre a Bahia, falar sobre Salvador, no meu ver, no meu sentir, né, ao longo desse tempo, é falar sobre expressões ligadas também à arte. Fantástico. Acho que a Bahia, de todos os lugares do Brasil, e olha que eu estou falando e comprovando com referências, é um dos lugares que mais traduz essa arte Brasil. Esse lugar chamado Brasil, por conta de sua diversidade étnica, cultural, religiosa, geográfica. Temos um estado extremamente plural, que une ao longo de sua história casos, fatos assim incríveis, e tudo isso pincelados com muita arte. E o mais incrível de tudo isso, e por isso que eu te respondo dessa questão da característica que me seduz, né, sobre Salvador, a Bahia, etc., é que tudo isso musicado, pintado, ritmado, escrito com muita arte. Não só no século XX, com todos os nomes que as pessoas mais conhecem, seja Jorge Amado, Caribé, VG, fotógrafo, que eram estrangeiros, inclusive, né? E que registram a Bahia, o Jorge Baiano, mas o povo que ali está, as pessoas que ali estão presentes, é que são esses protagonistas do fazer a arte Bahia, de fazer o lugar Bahia. Então, o estado da arte, no contexto baiano e Salvador, é o seu povo, em sua expressão mais viva do fazer as coisas. E é isso que sempre me cativou. Me cativava na época de infância, quando eu visitava o centro histórico e observava o interior da igreja de São Francisco e via aquela caverna dourada barroca, aquelas voltas, aquela coisa encantadora. Me cativava quando eu conversava com Círio Teixeira, historiador maravilhoso, que contava histórias assim únicas. Quando eu fazia visitas várias, né, únicas com a Silvia Taide, no Museu de Arte da Bahia, que eu morava ali próximo, e ela me mostrava coisas assim únicas, que através de um cristal, de um móvel, de um elemento artístico, ela mostrava todo o contexto da Bahia no século XVIII, no século XIX. Então esses detalhes, essas características de ir na feira de São Joaquim e ver Dona Nicinha, lá do interior da Bahia, que falava que pegava um barco para vender as coisas, chegava na feira, conversava com fulana, conhecia, pechinchava e falava, essa pimenta é bacana, leve essa. Isso são coisas que só tem na Bahia dessa forma. Então esse gostar, fazer a Bahia, eu acho que é traduzido pela arte que a Bahia representa. E pelas pessoas, então? Principalmente. Principalmente pelas pessoas. A história está em movimento, sempre. As histórias, né? A arte também muda, os conceitos, as formas mudam. As pessoas também. E cada uma dessas pessoas levam essas histórias e contam essas narrativas de formas distintas. Então, entender essas pessoas, sentir essas pessoas, é entender um pouco dessa Bahia, que eu acho tão bonita. Como professor, eu fico fascinado de ver uma pessoa tão jovem. O Rafael só tem 33 anos. Eu tô com 55, então eu podia ser pai dele, né? E é fascinante ver assim a maneira erudita e, ao mesmo tempo,
sensível que você coloca a Bahia, sabe? A gente conversou bastante antes do programa e vocês vão sentir isso ao longo do nosso bate-papo. O Rafael tem essa sensibilidade, né, digamos assim, acoplada a um forte eruditismo. E agora que você descreveu, você entrando nesses lugares, você lá com a dona Silvia, não sei se você chamaria dona ou doutora Silvia, que é ex-diretora do Museu de Arte da Bahia, que eu tive o privilégio de conhecer em 2013. Eu fiquei imaginando Você tinha quantos anos? Nessa imagem específica aí da Silvia, você andando lá, você tinha quantos anos? Você já fez uma pergunta que me fez lembrar de coisas maravilhosas. Fico contente de estar compartilhando com você. Assim, de forma... Que bom, querido. Eu fico forma muito feliz. inédita. Primeira vez que estou falando sobre isso. Porque a história, porque a arte surgiu assim, né, em minha vida. Desde muito pequeno eu sempre gostei. Sempre fui apaixonado por esse passado, por essas coisas antigas. Tanto que minha primeira vontade era ser arqueólogo, adorava essas coisas. E eu lembro que a primeira vez que entrei em um antiquário, acompanhado de meu pai, que não é da área de história, meu pai é homem do campo. Meu pai gosta do interior, de gado, de cavalo. Que delícia. Mas uma pessoa super sensível para as artes. Ele me levou nas casas antigas, onde ele morava, no interior, as fazendas grandes e tal. E lá foi a primeira vez que eu vi os móveis pesados da Bahia do século XVIII, XIX, ele contando as histórias. Isso é muito pequeno. E só para eu entender, que interior? Porque a Bahia é um colosso. Mais de 400 municípios, né? Irará, Caminhos do Sertão, próximo de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade aqui do estado da Bahia. Culturalmente a gente ainda considera recôncavo? Não, já é além do recôncavo. Já é além do recôncavo, culturalmente, né? Do recôncavo, a gente tem o lugar do açúcar, né? Que alimentou essa economia baiana no século XVIII, século XIX. Os caminhos do sertão já eram outra característica. Era a farinha, era o gado, era o charque, era a carne seca. Seria uma Bahia mais nordestina, digamos assim? Bem mais nordestina, né? É interessante conversar com quem entende das coisas, porque quanto mais você adentra o sertão, quanto mais você vai para o interior, você vai encontrando essa característica do Nordeste. Quando você encontra os vaqueiros, que eram de Pedrão, que é de nossa família lá na região, Irará Pedrão, trajados com aquelas armaduras de couro, com uma coisa bem nordeste, né? Uhum. Quando você encontra as características do sertanejo, do clima quente, da terra rachada, e você entende toda essa formação. Então eu vivenciei muito isso com minha família paterna e a materna no recôncavo da Bahia. Então eu vi tanto a realidade dessa Bahia do recôncavo como no interior ao longo de todo esse tempo. Então eu vivenciava tudo isso com a curiosidade assim de um detetive. Catava as chaves antigas, eu coleciono tudo um pouco. Comecei a colecionar moeda por conta disso, os patacões, filatelia etc. também, né? Você gosta de selos, Sou não é? apaixonado, tenho mais de 10 mil selos. 10 mil selos. De todo o mundo, minha grande paixão. Inclusive foi uma das razões por ter escolhido estudar iconografia. E depois de tudo isso, em Salvador, eu comecei na Rua Rui Barbosa, Rua dos Antiquários. Isso muito pequeno, 6, 7 anos. Meu pai embora nas igrejas. 7 anos? Meu pai embora nas igrejas. Eu falava. Meu Deus, que delícia. Embora ir para os museus do Corredor da Vitória. Então minha vida foi o Museu de Arte da Bahia. Todo sábado e domingo, quando tinha possibilidade, né, quando estava aberta, etc. Uhum. Antiquários, as igrejas de Salvador. Minha diversão não era ir para parque, era para igreja, para ver coisa Fantástico. antiga. Fugia dele, corria ir lá para os caminhos da igreja, dos subsolos de Salvador. Como minha família é religiosa, católica, alguns padres, como meu tio, que era monsenhor da catedral, me levava lá para conhecer os bastidores da igreja, os túneis, os altares. Então eu fui criado nesse ambiente de que o passado sempre despertou uma curiosidade. E aí vem as memórias muito boas. Meu pai estava lá no interior, vendo lá as coisas dele, né, boi, um cavalo, etc. E eu estava lá, eu lembro como se fosse hoje, inventariando os móveis da casa antiga, desenhando móvel por móvel. Móvel por móvel. Eu tenho que achar esse caderninho, porque é uma coisa muito especial para mim, da casa Nossa Tia Dava, pela casa antiga, de 300 anos. 300 anos. Que infelizmente hoje está meio arruinada, né, porque não ficou com a gente, tá uma loucura. Mas eu lá, desenhando móvel por móvel, e tentando identificar a madeira. Quantos anos você tinha? Isso eu tinha 10 anos. 10 anos. O tipo de madeira de quando era o móvel. Aí eu perguntava para cada um dos que estavam vivos, né, como era a história, e eles falavam, eu anotando um por um. Fantástico. Então isso era uma coisa minha, veio, né, por parte do Rafael, né, não tem uma razão assim específica, sim. Mas sempre foi muito alimentado por essas pessoas, que eu sou muito grato. E Silvia Taide surgiu nesse caminho, de tanto ir no museu para visitar, para ver as coisas, ela fez o que fez com você. Me acompanhou em vários momentos, me ensinando aula particular
Rafa, esse daqui é um Privilégio. canapé, esse daqui é um buffet inglês. Sabe esse detalhe aqui? Foi Joãozinho que talhou, não sei. E essas coisas me deixavam curiosíssimos. Eu fiz história, em grande parte, não só pelos outros gostos, mas para entender essas nuances, essas delicadezas do fazer as coisas. Essas camadas de tempo que tem nesses detalhes. Isso Maravilhoso. sempre me Camadas de tempo. cativou, né? E eu lembro, como se fosse hoje, meu pai sentado lá no interior, em uma banca simples, de pau d'arco, assim, uma banca que era de nosso tataravô. Não é uma coisa esteticamente sofisticada, mas é uma coisa que tem história. Muito. E ele me contando essa história que fulano sentou, que nosso avô Júlio sentou, que ficava na varanda da casa, e a única coisa que sobrou, etc. Aí eu falava, gente, quantas camadas de história tem aqui? Quantas camadas de história. Né? Naquele momento, ela não tem diferença da peça mais bonita do Louvre. É uma peça que tem Concordo história, plenamente. né? E é essa Concordo história que plenamente. sempre me seduziu. Aí quando eu ia pra Silvia, no Museu de Arte da Bahia, e ela tava falando lá da mesinha inglesa de palhinha, sei o que lá, ela falava, gente, quanta história também. Então isso me seduziu. Aí eu fui pra quê? Muito jovem. Fui ler os clássicos imobiliários, da história da Bahia. Eu ficava, na adolescência, aquela coisa do nerd, né? Na adolescência, lendo Vanderlei Araújo Pinho, um historiador antigo dos anos 30, 40, para ver o que é que tinha nessas casas e tal. Lendo os clássicos da historiografia e já fui para a faculdade já com um conhecimento considerável sobre essas coisas, por conta de Cid Teixeira, Silvia Taide, Luiz Henrique Dias Tavares, meu mestre Chico Sena, que é um grande arquiteto, uma pessoa muito querida, que eu tenho muito respeito, professor Adilson Gomes da Silva, diretor do colégio onde eu estudava, todos os colégios públicos, sempre os colégios públicos. E colégios que sempre valorizaram isso, tive sorte nesse caso. Que maravilha isso. Professor Adilson, por exemplo, que era diretor do colégio Úrsula Catarino, onde eu tive momentos maravilhosos. Ele não só me abraçou, era historiador também, como me incentivou e me dava aulas. A mesma coisa que Silva fazia. Foi a primeira pessoa que me levou no IGHB, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, e me ensinava várias coisas. Então eu fui cativando esse gosto Mas incrível, ao longo sim. desses anos. Incrível, E já Rafael. cheguei na faculdade para fazer mais coisas. Eu sempre fui uma pessoa inquieta. Somos, né? Aham. Poxa, tô em história. Vou ficar só em história? Não, vou partir para um monte de coisa. Então todas essas histórias que aconteceram, esses momentos de entender essa Bahia, as coisas, sempre me seduziram muito. De novo, uma curiosidade meio histórico-turística. Eu gostei muito também do museu, chama Costa Pinto, né? Como é? Maravilha, uma preciosidade. Tem uma história incrível. Quem Ali eram eles? fruto de uma coleção espetacular. A Bahia, no final do 19, século 20, não é a Bahia da época do açúcar, né? Aquela Bahia imponente e tal. Passa por diferentes realidades econômicas. Né? Você é nordestino, assim A decadência como eu. começou quando, digamos assim? Fim da escravidão. Fim da escravidão. Isso é Perfeito. sintomático, né? A gente já Sintomático, tem essa realidade. sim. Século XIX já não tem essas coisas lá. Já não é esse momento de apogeu. Uhum. Temos crises diversas, né, e sucessivas no decorrer do século XIX. Ascensões e crises constantes. Mas essas famílias, né, que a gente poderia falar diversos nomes aqui, começam a perder muito dinheiro e já no século XX começam a se desfazer de suas coisas, seus bens, suas posses. É aquela história, né? Tinha uma casa grande, começa a se desfazer da mobília, da prataria e por aí vai, só fica a casa, derruba a casa e constrói um prédio. Isso ao longo do século XX. E a coleção do Costa Pinto, ele tinha esse gosto, tinha essa paixão pelas coisas. Ele começa a fazer, né, na primeira metade do século XX, entra meado do século XX, etc. E é criado um museu já em um segundo momento, reunindo essas coisas que ficavam espalhadas na sua própria casa no Corredor da Vitória. Aquela era a casa deles. Não, Ah, ele não era morava aquela? ao lado, uma casa Ah. chalé muito bonita, assim, com certa influência inglesa, tinha uns lambrequins, que tem muito em Porto Alegre, na fachada das Sim, sim. casas. Era uma casa bonita, e tudo que você olhava na casa tinha coleção. Era uma coisa muito barroca, as pratarias, nossa, uma coisa incrível assim. Você tava lá, tinha uma penca de balaguedã, tinha lá um vaso chinês, tinha lá um buffet de jacarandá, coisas assim. Meu Deus. A viúva, a sua esposa, Margarida Costa Pinto, então fica com a missão de fazer o museu, né? E ao lado da casa que seria para eles morar, que é o museu hoje, acaba virando o Museu Carlos Costa Pinto. Projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, que é Eu aquela repeti casa isso. espetacular. Aquilo tem algum toque do modernismo brasileiro? É uma casa influenciada mais de uma estética norte-americana. Claro que tem De que detalhes. época é? Anos 50? 50. 50. É anos 50, tô quase certeza. Se eu estiver errado, a gente corrige depois.
Mas eu quase certeza que é anos 50 ou 60, acho que é 50. O nome oficial é Museu Carlos e Margarida Costa Pinto. Mudou, né? Antes não. era Museu Carlos Costa Pinto e agora virou Museu Carlos e Margarida Costa Pinto. Agora é Carlos e Margarida Costa Isso. Pinto. Até porque quem, de fato, manteve toda essa coleção foi a Margarida, né? Foi a Foi a Margarida. grande, junto com ele, Não. organizadora, responsável por, junto com ele, colecionar aquelas coisas. Então, E o museu é uma preciosidade. Ali é um retrato da Bahia do século XVIII e XIX. Você tem a maior coleção de joias negras ali presentes, né, que mostram a resistência, a força dessas mulheres, já que quem usava os balangandãs, aquelas joias, eram mulheres que ascenderam socialmente negras e libertas. Né? Não era qualquer mulher naquele contexto que utilizava. Digo isso, até porque a gente estava conversando nos bastidores, eu tenho pavor disso. Isso depois a gente pode falar sobre em outro momento. Porque hoje na internet, você fala alguma coisa, nas redes sociais, qualquer pessoa fala alguma coisa, se torna verdade, né? Vira, não sei, uma verdade absoluta. Aí alguém comentou, não lembro agora, sobre as joias, dizendo que era uma coisa quase que você encontrava em tudo que é lugar. Era uma coisa comum. E utilizou até de uma forma muito... Pejorativa? Não, utilizou de uma forma com a intenção muito negativa para legitimar algum argumento dele lá, no sentido de querer defender alguma outra coisa. As joias, como inclusive o museu fala, as pesquisadoras lá como a Simone, mostram um recorte de mulheres da força feminina de grupos específicos, irmandades religiosas, etc. Então elas têm muita história carregada. E a maior coleção está lá e uma outra privada, que está aqui em Salvador também. Espero que em algum momento vire um museu. Então ali é uma preciosidade, é um museu que mantém aquilo que a gente conversou nos bastidores, essa integridade de uma coleção que virou museu. Exato. E ali é um dos lugares que eu mais frequentava na época da gestão passada. Foi uma das influências de minha formação. Eu fico fascinado de ter essa conversa contigo sobre os museus da Bahia, porque aquela região do Corredor da Vitória, né, além do Museu de História, desculpa, do Museu de Arte da Bahia, do Museu Costa Pinto, tem também o Museu de Arte moderno e contemporâneo, aquele do Rodin lá do... Ali tem uma história maravilhosa. Você já percebeu que dá pano pra manga nessa conversa, né? Ali foi a primeira casa eclética tombada na Bahia. Né? Aquela região, em termos comparativos, para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, que está nos acompanhando, era a Paulista dos Palacetes aqui em Salvador. Perfeito. Né? Ali A 7 de setembro. A 7 de setembro, Corredor da Vitória. Casas maravilhosas, lindas. Seguia esse padrão mais europeizante, né? Eclético, neoclássico. Tipo a Avenida Paulista... Dos cafezais, dos café, né? Dos cafeicultores. Dos cafeicultores. E ali a família Catarina, que era a família mais rica da Bahia, no século XX, convidou o arquiteto Rossi Batiste para fazer a sua nova casa, no lugar mais aburguesado da cidade. Graça, e é um palacete. É um palacete espetacular. Incrível. Ele construiu a casa eclética, com leões, com águias, etc. Tinha elevador, ladeiros, as maçanetas importadas, peroba, jacarandá, vidro do resultado, um monte de coisa. Inaugura em 1912, e ali fica a casa da família do último tempo. Era a casa mais bonita da cidade de Salvador. Passa muito tempo, chega o temido anos 70, 80, porque eu estou dizendo temido, né? Porque muitas construções se perdem nesse contexto. Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, muito. Para virar prédio. Para virar prédio. É uma tristeza, São Paulo perdeu muita coisa. Muito. E nós em Recife, Rafael, que não, desculpe meus conterrâneos pernambucanos, que a gente derruba toda uma região belíssima do centro histórico do Recife para fazer a tal Avenida Dantas Barreto. Nossa Senhora. Que, cara, nós hoje em dia, se é que alguma vez teve alguma utilidade, inclusive uma igreja barroca foi derrubada. Meu Deus. Era uma época que literalmente não se... Parece que se esqueceu a importância da história. Né? Você falou de igreja derrubada, vamos conversar sobre isso. Porque o Palácio dos Catarina, que era essa casa maravilhosa, apresentaram um projeto para derrubar a casa e construir não sei quantas torres ali. Meu Deus. Na Graça, bairro. Isso naquela época? Em anos 70. 70. Godofredo Filho, Silvia Taídes e outros tantos, família Valadares, etc., se unem e conseguem tombar aquela casa, a primeira casa eclética tombada. Até porque o barroco, essas construções mais da época da colônia, tinham outra interpretação por conta dos modernistas. Né? Lúcio Costa, deixa aqui registrado, entre outros, né, olhavam esse patrimônio eclético com um olho torto. O Palácio Moura foi derrubado no Rio de Janeiro. Sim, aquela sede do Senado, né? Aquela preciosidade. Para fazer a estação da Cinelândia do... Aquela coisa... aquele vazio, entre outros prédios. Inclusive, vale a pena vocês olharem. Procurem na internet. Tem um documentário Crônicas da Demolição espetacular. Crônicas da Demolição. Olha que dica maravilhosa. Era um palácio belíssimo. Lindo. A sede do Senado brasileiro... Derrubado. Derrubado.
né? E a casa dos Catarino quase foi derrubada. Aí virou Secretaria de Estado durante muito tempo. Nosso mestre Emanuel Araújo, governo Paulo Souto. Paulo Souto, Antônio Carlos Magalhães eram pessoas muito sensíveis para as artes. Inclusive, um tópico sobre ACM e a Bahia, Antônio Carlos Magalhães, é um podcast de 3 horas ou mais. Sim, eu imagino. Eu Porque imagino. ele aprendeu a gostar com artes, das artes, né? Inclusive era um colecionador de artes sacras incrível, né? Eu conheci a coleção dele. Com Odorico Tavares e outros nomes, ligado a Cícero Chateaubriand, Diário Associado. Tem história pra gente conversar. E a casa foi finalmente tombada, foi secretário de Estado, e finalmente Emanuel Araújo, etc., propõe a ideia da construção do Palacete das Artes, Museu Rodin Bahia. Então as peças em gesso de Rodin vêm para cá para ficar temporariamente em exibição no Palacete das Artes. E depois que as peças voltam, ali vira um museu para mostrar outras tantas obras. E vira agora um museu de arte contemporânea. Preservado, tudo mantido, bonitinho, mas com uma proposta diferente. Então aquela casa é um ícone da região. Além dela, temos o Museu Geológico, que é uma outra preciosidade. Temos a Igreja da Vitória, que é um ícone também, provavelmente a segunda igreja mais antiga de Salvador, que não é ainda a construção, né, que já passou por várias reformas, hoje é eclética, mas no lugar da antiga Igreja da Vitória. E a gente temos pode... os casarinhos que sobraram, né? E sei que não é no Corredor da Vitória, mas não é tão longe. Santo Antônio da Barra? Eu estava pensando me corrija se eu estou errado, tem um Museu de Arte Moderna da Bahia, né? Que não é no Solar do Ião? Maravilhosa construção. Ícone da arquitetura dos anos do século XVIII, mas passa por uma ampliação do século XIX. É um solar senhorial da Bahia. O mais imponente que existe ainda hoje é aquele onde hoje é o Museu de Arte Moderna. Foi um dos meus primeiros contatos com a Bahia em 1985. O Solar do Ião. Eu era um garoto de 16 anos. Anos 80, as coisas fervendo aqui, a cultura... Nossa. Foi incrível. Eu acho que foi... Eu me encantei com Salvador desde a primeira vez que eu cheguei aqui, né? Mas o Solar do Ião, eu não sei o que foi... Mas sabe quando se identifica, não sei se tem alguma coisa a ver com alguma outra vida, é possível. Mas olha, eu me identifiquei com aquele ambiente. Então olha só, gente, quando vocês vierem para Salvador, assim, essa região do Corredor da Vitória, para quem gosta de arte, né, de cultura, de história, é fascinante se hospedar num dos hotéis da região. Como o Hotel da Bahia. Como o Hotel da Bahia. E tem alguns pequenos hotéis boutique também por lá, bem interessantes. Vitória, entre outros. E tem o Teatro Castro Alves, perto. Que é ao lado do ícone modernista, projeto do arquiteto Bina Foniar. Ele era francês? Pelo sobrenome, eu acho que sim, mas não tenho certeza. Eu conheço a bisneta dele, uma querida. Uau! Que é Paula. Manda um beijo pra ela, se ela nos acompanhar. E foi inaugurado, depois pegou fogo, uma tragédia, depois foi reinaugurado, pegou fogo novamente, e agora tem processo de restauro, de reforma. Ícone da arquitetura moderna, junto com o Hotel da Bahia, que é no mesmo período. Eu vou te fazer uma pergunta sobre ícones. Já que você estuda iconografia, o Rafael é super eclético, viu? É uma delícia falar com pessoas cultas e ecléticas e tão jovem. Eu pensei exatamente, inclusive, exatamente a próxima pergunta que eu tinha imaginado aqui, que eu e minha equipe, né? Porque eu tenho que dar crédito também para minha querida, crédito total para minha querida Pamela, que é a nossa roteirista, né? Que você conheceu, pessoa super inteligente, culta, sensível. Então, assim, eu só faço pequenos toques aqui, mas a base realmente toda é dela. Falando em iconografia, se você tivesse assim que pensar rapidamente, Brasil, Bahia, Salvador, que ícones você escolheria para cada um desses? Assim? Nossa, que pergunta maravilhosa, é difícil. Brasil, Bahia, Salvador. Brasil, Bahia, Salvador. Vou falar o que vem assim, primeira... É a melhor coisa. Você já tem tudo dentro de você e solta teu espírito, que ele sabe o que dizer. Talvez por falar muito de arquitetura, de arte aqui, Brasil, a primeira imagem que veio assim na minha cabeça foi Brasília, né? A gente falou de Lúcio Costa, então vamos dar um certo crédito para ele também, né? Associação, né? Mas tem uma razão que eu poderia até aprofundar mais. Brasília significa uma aposta em um novo começo,
Que coisa bonita. Delícia isso. Inclusive a saída do Rio de Janeiro para uma nova capital, no centro do Brasil. No centro do Brasil. É carregada de uma poesia, de uma visão estratégica, é uma arquitetura muito bonita, aquela geometria maravilhosa. Eu só não gosto do barroco, não. Adoro o modernismo também. Não, e cá para nós, o modernismo brasileiro é Espetacular. top no mundo, né? Aquele Palácio do Itamaraty. E o Capanema, né? O antigo Ministério da Educação lá no Rio de Janeiro. Espetáculo. Ali são referências. Né? Fantástico. Aquelas colunas, aquela forma maravilhosa. Brasília, eu lembro com essa referência do Brasil, né? Bahia, quando eu penso em Bahia, eu lembro do Recôncavo. Do Recôncavo. E digo isso já fazendo as devidas considerações, a Bahia é muito mais que o Recôncavo, é a Chapada, é o extremo sul, é o oeste da Bahia, é o São Francisco, são os caminhos do sertão, que tem inclusive relação familiar comigo. Mas o Recôncavo acho que marcou tanto essa formação da Bahia que de imediato eu penso nessa Bahia. Recôncavo, dos engenhos, dos casarios, dessa galera, desse povo acolhedor, dessas rezadeiras que eu conheci diversas, inclusive minha avó era rezadeira. Que maravilha. A rezadeira, para quem não conhece, são aquelas senhoras que unem expressões católicas e sincréticas, porque tem de tudo um pouco em suas rezas, e ela me rezava de olhado quando eu chegava lá com várias plantazinhas, né? E falava, meu filho, Deus te proteja. E aí eu saía renovado. Era como se fosse um remédio para curar tudo. Remédio para curar tudo. E tinha um cantinho lá na casa dela que tinha todos os santos que você imaginar, especialmente Santo Antônio. Ela tinha tanto Santo Antônio que era uma coisa incrível. E Salvador, a imagem que mais vem em minha mente, e talvez por uma questão afetiva, é o Centro Histórico de Salvador. Que é o meu lugar espetacular. Assim, preferido. Espetacular. Mas lembrando, Salvador é muito mais do que o Centro Histórico. Com certeza. Né? Assim como qualquer outra cidade. E o próprio Centro Histórico é muito mais do que a região do Terreiro de Jesus. Nossa, ou do... desmistificando. Centro Histórico de Salvador é um lugar grande, que tem um patrimônio arquitetônico maravilhoso, né? Mas como o nosso amigo lembrou, está muito além desse espaço. E o Centro Antigo abraça o Centro Histórico, que é bem mais amplo, né? E o Largo do Pelourinho é apenas um lugar no Centro Histórico de Salvador. Ou seja, além do Pelourinho, temos o Terreiro de Jesus, Praça Municipal, as igrejas, as ruas, o Carmo. Eu estou hospedado no Carmo, inclusive, eu amo o Carmo. Que são lugares incríveis, mas que contemplam, né, o Centro Histórico e o Centro Antigo da cidade. Eu tenho tanta pergunta para te fazer, Rafael, sobre Salvador, assim, que acaba saindo no nosso roteiro. Eu quero, se a gente conseguir um tempinho no final, eu quero voltar para isso, porque gente, assim, olha, se hospedem no Centro Histórico, procurem algum local, assim, em que vocês possam ter uma varandinha. Eu estou numa varandinha lá, dando para a Baía de Todos os Santos. E aí eu fico olhando aquelas camadas de história. Aquela região da Cidade Baixa, digamos assim, era assim, até os anos 60, talvez 70. A gente poderia dizer que lá, aqueles prédios... Lembro muito a Avenida Guararapes, em Recife, anos 40. Lá era o business center, assim, de Salvador. É lá que era, digamos assim, o centro financeiro de Salvador, o local de trabalho, que hoje está afastado, né, nessas perimetrais, mas lá então era onde acontecia, digamos assim, a vida econômica da cidade, de escritórios, bancos. Salvador nasce em 1549, quando a cidade planejada é de fato a grande cidade planejada da América Portuguesa. O mestre Planejada? Luiz Dias, isso eu não sabia. O mestre Luiz Dias vem com as plantas e as maquetes, a maquete pelo menos, para se pensar Salvador. Nada mais, nada menos do que a capital da América Portuguesa, cidade de Salvador, né? E eles escolhem um sítio privilegiado, que é justamente essa região que estamos conversando, o que hoje é o Centro Histórico de Salvador. Então, na parte baixa, o porto, a região da praia, o porto, e a parte alta, o núcleo da cidade, que controlava não só a Bahia, a América Portuguesa naquele contexto. Casa de governo, casa do governador, a Câmara Municipal, Casa de Câmara e Cadeia, a primeira rua planejada do Brasil, a Rua Chile, a Casa da Moeda, que nasce aqui, né, a antiga Rua Direito dos Palácios, Rua dos Mercadores, hoje Rua Chile. A Casa da Moeda no momento seguinte, as casas de quem morava, as igrejas, as primeiras igrejas, a primeira sede do Brasil, naquele contexto, e ali embaixo, especialmente... A primeira faculdade de medicina, né? Em 1808, com a vida da família real, né? Que fica no Terreiro de Jesus. O ensino superior nasce na Bahia, nasce em Salvador com a chegada da família real. Inclusive a primeira biblioteca, né? Sim, a primeira biblioteca mais antiga, né? Isso é bem curioso, porque quando Dom João VI vem para o Brasil, fugindo de Napoleão, história maravilhosa, e traz as coisas todas, né, para cá,
ele para na Bahia, estrategicamente no Porto de Salvador, para meio que fazer um agrado das elites políticas, insatisfeitas com uma série de questões, inclusive, entre outros pontos, apesar do tempo que já tinha passado, a mudança da capital. Salvador deixa de ser a capital do Brasil em 1763 para o Rio de Janeiro. Então, o que vem depois, uma série de realidades, uma série de faces. Então, né? quando ele chegou, Em 1808, 45 anos que Salvador tinha deixado de ser capital. Com certeza ainda sentiu os efeitos. Né? Sentia, Havia ainda com certeza, um certo rancor, né? Sim, existia. Inclusive, é uma das perguntas que eu tinha separado para te fazer, já vou fazendo assim. Você está dando uma resposta tão maravilhosa. E é tão gostoso sentir pessoas sensíveis e inteligentes fluírem. Por isso eu quero que você sinta esse espaço de liberdade. Já vou juntar outra pergunta. Você acha, digamos assim, que ficou primeiro, se a formação de Salvador foi muito influenciada nesses... óbvio, é uma pergunta meio que elementar, mas eu quero ouvir tua resposta. Quanto o fato dela ter sido capital do Brasil por mais de 200 anos, né? Foi a capital de mais longa duração, né? Se a gente considerar Brasil também o período colonial. Se teve, não, com certeza teve, mas quanto influenciou na formação da psique soteropolitana e se essa perda criou cicatrizes que ainda se refletem hoje. Claro, estou mal comparando porque o Rio foi outro dia, mas que você sente, por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade que levou uma facada, né? Quando ela perdeu... Os mais antigos só, os cariocas antigos só. Que cá para nós, não é puxando saco de carioca não, mas o Rio é uma cidade que nasceu para ser capital. Sim. Né? Festas, políticos misturados com intelectuais, o povo. Uma cidade de recepção. Uma cidade de recepção. Então fala um pouco, querido, nesse fluxo maravilhoso que você está nos dando. Houve uma, digamos assim, a psique soteropolitana, ela é ainda influenciada por essa questão de... Fomos a primeira capital durante tanto tempo e perdemos isso? Hoje, mas não, mas no passado, sim. No passado, sim. Como nós conversamos, né? Na pergunta anterior, quando deixa de ser capital, né, existe esse baque, existe esse fragmento, né? De, poxa, não é mais capital, era Rio de Janeiro, por conta das questões econômicas, ouro, etc., os caminhos daquele contexto. Mas a gente percebe nos discursos das gerações seguintes, século XIX, e até no século XX, em discursos de intelectuais, de políticos, etc., a citação desse fato, deixamos de ser capital, com certo rancor, essa ideia do enigma baiano, que se falou tanto, né, onde muitos aspectos eram colocados justamente por conta dessa mudança, por conta dessa visão que deixa de ser privilegiada pela ausência de ser capital, apesar de ser um lugar influente. Perde o título de capital, mas continua como o principal porto das Américas. No século XVIII, o principal porto do hemisfério sul era o porto de Salvador, em algumas décadas específicas, do ano de 1700. Ou seja, competia diretamente com os grandes portos do hemisfério sul do planeta. E no Brasil liderou em diversos momentos do século XVIII e no início do século XIX, competindo diretamente com o Rio de Janeiro, que aí sim passa a ser o principal porto naquele contexto. Antes era a competição direta com Pernambuco, por conta do açúcar. Né? Pernambuco e Bahia sempre ali. Eu sei bem disso. Competindo com a questão portuária. Então, essa mudança da capital, no século XIX, ainda tem esse rancor, essa agonia que era colocada, mas no século XX é muito mais no campo das ideias, no tentativa de explicar o que aconteceu com a Bahia. Hoje, ninguém mais comenta. No Rio, eu vejo ainda mais presente entre os antigos. E tudo isso se traduz nessa questão do porto que estávamos conversando. Ali, região da praia, é gradualmente aterrada para virar o grande porto de Salvador. E como você perguntou, nos anos já do século XX, ali os prédios que foram construídos traduziam esse grande centro comercial da cidade. Sempre foi ali, né, o comércio de Salvador, por isso é o bairro do comércio, porque era o porto e ficava, no século XIX, as sedes dos principais bancos, Banco de Londres, Banco das Américas, o primeiro banco privado, né, aqui da Bahia, né, tivemos o início do Banco Econômico, da família Calmon de Sá, que acabou passando por intervenção nos anos 90, o Banco da Bahia, que é de 1858. Meus pais tinham família Mariani. Uma fábrica em Recife, quando eu era criança, a Daphne Malharia,
E a gente trabalhava muito com o Banco Econômico. Olha. Eu me lembro super do Banco Econômico. Você não lembra? As afinidades. Você lembra como historiador, né? Que você era uma criança. Né? Era uma criança. Eu me lembro como correntista. O Ângelo Calmon tinha o mesmo perfil de Silvio Taíde, Ângelo Calmon de Sá, né? Era Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente, o diretor do banco. Ele tinha essa figura como a Silvia Taíde, essas figuras antigas, né, que circulavam naquele contexto. Até porque a família, né, Sá, etc., era uma família que era política também. Né, os Calmon de Sá, etc., eram banqueiros e foram governadores, políticos e colecionadores de arte também. Eram coisas que sempre caminharam de mãos dadas. Isso, infelizmente, se perdeu. Hoje, isso se perdeu no Brasil. É uma pergunta pra gente conversar depois. Agora, tu vê que com exceção de alguns. Eu ia dizer isso, tipo, os Moreira Salles e o pessoal do Itaú, né? Tem uma... Setúbal, ai, querida, é fascinante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou fascinado por história, né? E eu sou fascinado por cidades. Né? Eu trabalho com economia, eu adoro cidades. Quando você vê assim, o primeiro censo que a gente teve no Brasil, propriamente dito, foi em 1872. Né? Quando você vê os números das cidades, você vê que o Brasil tinha 4 metrópoles. Interessante que Porto Alegre seria a quinta, mas já um pouco longe. E São Paulo, desculpe, 20 mil habitantes, é uma coisinha de nada. Né? Então, a urbanidade brasileira, ou seja, essa ideia do homem brasileiro urbano, basicamente era Rio, Salvador, Recife e Belém. Belém, inclusive, né? Exatamente. Essa urbanidade que Salvador tem desde o período colonial, né? Ou seja, você vê o centro histórico de cidades como... É que o Rio perdeu com aquela história lá do Morro do Castelo, aquelas reformas de Pereira Passos, da construção da Avenida Central. Perdeu seu passado colonial. Exatamente. O Rio parece que só existe da Belle Époque para cá, né? Com a destruição que foi feita. Mas provavelmente era uma riqueza ou até maior do que a região do centro histórico de Salvador e do Recife. Quando eu olho todo esse capital urbano, toda essa incrível construção de vida social urbana, eu me pergunto, e na verdade agora eu pergunto para ti, Rafael, o setor soteropolitano, às vezes, vamos pedir até para o Rafael depois explicar para a gente o que significa soteropolitano. O soteropolitano, ele carrega, eu sinto isso um pouco no recifense e obviamente no carioca, ele carrega um cosmopolitanismo urbano. O que é que você me diria? E deixa eu acrescentar uma coisa que a Maria de Betânia, que é a diretora do Museu da Cidade do Recife, que eu entrevistei em Recife, me disse super poeticamente, o Recife sempre foi uma cidade que viveu, digamos assim, um contraste conflitivo que enriqueceu muito a psique, digamos, do recifense. Ele era voltado para os engenhos de açúcar, mas era um porto que se voltava para o mundo, constantemente influenciado pelos perigos do planeta. Né? Nossa, legal, né? Quero conhecer. Salvador tem isso. Né? Assim, o soteropolitano, a alma soteropolitana é uma alma cosmopolita. Né? É uma alma, digamos assim, aberta ao novo, tolerante. Como é isso, querido? Assim, como é essa alma soteropolitana? Como você falou, lembrando a frase da Maria de Betânia, né? Salvador já nasce como uma cidade-porto, já nasce como um entreposto comercial, já nasce como uma cidade de encontros. Principalmente com esse viés à África. Salvador foi o principal local de chegada de africanos de diversas culturas, principalmente da costa oeste. E esse contato com o mundo ibérico, que é importante e que foi muito grande, né, ao longo de todo esse tempo. É uma cidade planejada, é uma cidade que tem esse traçado da época da colônia muito evidente e preservado, ao contrário de outras cidades, porque o que acontece no século XIX é a elite mais engerada segue um outro caminho de moradia, Campo Grande, Vitória, Graça, etc., pós as epidemias, etc., e o centro acaba ficando esquecido, antigo, lá, sendo utilizado sob outros aspectos, com outros perfis, com outras pessoas, e preservado em seu declínio. Porque se ali fosse um objeto de interesse da cidade ou do imobiliário, iria acontecer o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Inclusive, apresentaram projetos de demolir aquela região antiga da colônia, etc., e construir as obras brutalistas, né? Essa influência do Le Corbusier, eu ia dizer exatamente isso. Como aconteceu em outras cidades. Tem alguns projetos horríveis que foram apresentados. Questão de juízo de valor, mas não é bonito, né?
que foi apresentado nos anos 40, 50, que visavam construir viadutos, derrubar igreja, derrubar prédio e construir aqueles caixotes de concreto. Isso não foi para frente. Que essa é a verdade. Não foi. Quem preservou o centro histórico de Salvador foi o povo simples, foram as pessoas que ali moravam, nas dificuldades, mantendo de pé cada um daqueles casarios, juntamente com todas as outras pessoas que ali residiam e algumas pessoas sensíveis por parte do poder público, intelectuais, etc. A CM, desde prefeita em 67, anos 60, tem um papel importante na preservação do centro histórico de Salvador, porque ele entendeu que ali era um lugar importante, foi feita algumas obras importantes naquela área, e depois, como governador, foi feito todo aquele trabalho de revitalização fundamental para a gente pensar no centro histórico. Existem críticas que devem ser feitas, sim, mas a revitalização foi feita nesse restauro, garantiu que hoje o centro histórico seja essa referência, que ele também é. Então, Salvador, e aí que eu complemento o que a Maria de Bethânia falou, no sentido de que ela sempre foi uma cidade aberta ao mar, uma cidade atlântica, uma cidade com a segunda maior baía navegável do mundo, que é a Baía de Todos os Santos. Qual é a primeira? É uma baía que eu acho que está no Canadá, se eu não me engano. Canadá. Que fica uma parte alagar, uma parte congelada, outra parte descongelada ao longo do ano. Salvador é a segunda maior baía navegável, a Baía de Todos os Santos é a segunda maior navegável do mundo. Isso possibilitou que o porto fosse esse grande destaque, né? E essa cidade aberta para o mar. Aberta para o mar, e a gente contextualiza, aberta para o mar, para a Bahia, para o Recôncavo, para o mundo ibérico, para essa chegada das culturas diversas que formaram A colônia essa Bahia. espanhola é grande aqui, né? Principalmente a partir do século XIX. A partir do século XIX. Chegam muito do século XIX e do século XX. Mas a Bahia, Salvador, é uma cidade negra. Uma cidade com um traço africano muito evidente em sua religiosidade, sua culinária, em suas faces. E eu quero aproveitar e te perguntar, que eu tinha separado, de que parte do vasto continente africano a população que veio para Salvador, de onde eles exatamente vêm? Não são exatamente dos mesmos lugares que foram para Pernambuco e para o Rio de Janeiro. Tem uma particularidade, né? De onde eles vieram? De que parte Tanto da África? Luiz Viana Filho, para quem não conhece, já faço a indicação, era um governador, foi governador intelectual, integrante da Academia Brasileira de Letras, etc., historiador, escreveu livros importantíssimos sobre o Brasil, sobre a Bahia, biógrafo do Rui Barbosa, etc. E ele lembra isso, né, dessa chegada dos negros do oeste de África, Benin, né, Nigéria, aquela região específica, e especialmente Pierre Verger, no seu clássico Fluxo e Refluxo, que é um livro maravilhoso, interessante, esmiuça essa chegada, essas trocas, né? Aproveitando as indicações, Claro. João José Reis, né, que é a nossa principal referência sobre a questão do tráfico de escravizados e as rebeliões, as revoltas negras, também fala muito sobre isso, assim como outros nomes, né? Alen Castro, maravilhoso, que trabalhou sobre Tratos Viventes, um livro espetacular, também esmiuça essa questão. Então, especialmente essa região, mas outros lugares também. Cada grupo com o seu traço específico de religiosidade, lembrando que o candomblé aqui, apesar de suas semelhanças, tem uma forma, e lá é sentido de formas que não são exatamente iguais, tem suas particularidades, né? Então são nações específicas, são ritos específicos, que acabam se unindo, se misturando e formando esses traços de religiosidade que temos aqui ao longo desse tempo, que não era, evidentemente, aceito na época do século XVIII, XIX, na época escravista, mas que se torna hoje uma característica de uma expressividade do que também é a Bahia, e um traço importante da identidade do povo baiano, a sua religiosidade. Então, esse ponto toca no que conversamos anteriormente. Uma cidade aberta para o mar, mas não tão aberta assim para suas diversidades ao longo do tempo. Principalmente quando a gente volta para a colônia, para o império, etc. Primeiro que a escravidão cerceava qualquer outro tipo de liberdade, qualquer outro tipo de exposição do diferente, né? Você não podia isso, você não podia entrar em algum lugar. Né, a questão da objetificação dos corpos, né, aqueles horrores do século XVIII e século XIX. E isso toca também na cultura, de como você expressar tudo isso. Tem um relato muito interessante da visita do príncipe Maximiliano de Habsburgo, aqui em Salvador, e ele chega... O que foi ao México e depois foi fuzilado? Exatamente. Ele era tio ou primo de Dom Pedro II? Era parente, eu não sei se tio ou primo. Eu acho que ele era... Mas era eu acho parente. que era tio, acho que era irmão da princesa Leopoldina. Então foi por isso a visita. Tem um diário dele maravilhoso,
que ele visita Salvador e chega na época do Bonfim, na festa do Bonfim. Que Que maravilha! é uma festa católica, né? O Bonfim acontece sempre no início de cada ano de janeiro. É uma festa ao Senhor do Bonfim. Tem a igreja do Bonfim, que é do século XVIII, incrível. E as pessoas saem em procissão para a igreja. E ele fez o percurso, em determinado momento ele percebe o quê? Tambores, batuques, expressões festivas não católicas ou mais populares. E ele critica, ele repreende. E a elite vai atrás dele e faz a mesma coisa. Ou uma elite racista, no século XIX, etc. Não se esperava outra coisa, né? Isso mostra de forma muito específica, né, esse entendimento de como as coisas eram sentidas naquele período. Muda ao longo do tempo por conta da força da resistência do povo baiano, que nunca esqueceram suas origens, suas tradições, seus costumes, e fizeram de tudo para manter viva essas tradições, através da oralidade, da sua arte, da sua música, do próprio terreiro, do candomblé. E no século XX, já em um outro momento, inclusive pós-Vargas, aquelas políticas culturais de Vargas, etc., temos um momento de um reconhecimento e de uma valorização disso como um elemento da Bahia, inclusive do ponto turístico. Né? Destacar do ponto de vista turístico que representa a baiana, a capoeira, os elementos religiosos, tanto católicos como outros, que passam a ter um entendimento diferente no decorrer do século XX. Mesmo assim, com muito preconceito, com muita perseguição. Mas a Bahia, essa sim, agora a gente fecha, aberta, plural, mais respeitosa, é fruto da resistência e da conquista das ações diárias do seu povo no decorrer do tempo, especialmente no século XX. Seja nos movimentos, nas revoltas, como a dos malês, dos alfaiates, especialmente no século XVIII, em que homens negros, em sua maioria, lutaram com pautas extremamente avançadas para o final do século XVIII, inclusive pontuando o fim da escravidão naquele período. Né? Então, ali é um exemplo. São esses movimentos que vão aos poucos, né, criando força, tendo suas sementinhas de liberdade, até de fato tendo essa Bahia mais plural e respeitosa hoje, que tem, evidentemente, seus conflitos e suas dificuldades. Ter tantas igrejas em um lugar, como Salvador, por exemplo, Caim me cantava que Salvador tinha 365 igrejas. Isso é verdade? Muito mais. Muito mais. É um número muito incrível. maior. E de terreiros, muito maior. Muito maior. São mais de 2.000, se não me engano, 1.000 e tantos terreiros. Agora, deixa eu te dizer uma coisa bem rápida aqui, só para puxar o saco de Porto Alegre. Você sabia que Porto Alegre é Eu sei. pau a pau, como se Eu diz. sei. Isso é bacana. Eu fico muito feliz legal, com isso. muito legal. Inclusive, tem me perdoe se eu estiver errado, mas é um rapper, não sei, que ele grava músicas explicando como é que é Umbanda, falando sobre essas questões afras, que ele é do sul do país, ou não sei se é acho que é de Porto Alegre. E é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito que ele faz. É um jovem, muito jovem mesmo. Eu tenho que procurar. Eu vou te passar depois. Quem conhecer, passa aqui nos comentários. Isso, né? comentários. Ela tem. Boa, gostei. Tô pegando as referências. Então, essa Salvador, essa Bahia religiosa, é uma característica muito forte ao longo de todo esse tempo. Isso é verdade. O sincretismo surge por conta de uma necessidade. Se você não podia expressar publicamente, né, a sua religião, se você não podia expressar justamente os seus costumes afros, ou seja, você associava com as referências católicas, por isso o sincretismo. Tanto que é importante falar, temos diversas senhoras, diversas sábias do candomblé, que sempre fizeram questão de dizer, uma coisa é isso, outra coisa é isso. Uma coisa é um santo católico, outra coisa é um orixá. Então não via com bons olhos essa questão sincrética ainda hoje, porque realmente não tinha necessidade. Entretanto, popularmente, você sente isso em Salvador, você sente isso no interior, você sente isso por onde você passear. Esse hibridismo de culturas, como lembra Peter Buck, eu gosto desse termo hibridismo, essa mistura, né, de culturas, sempre permeou Salvador e continua muito forte hoje, que é aquela questão de você ir para uma igreja, como a do Bonfim, fazer sua oração ao Senhor do Bonfim, lembrar de Oxalá também na sexta-feira e vestir o branco. Isso está presente em todas as famílias, em muitas famílias, de diferentes perfis.
Isso está presente no interior, em suas diversas faces de religiosidade, onde tem pessoas que são muito católicas e também tem um link com outras expressões afro ou etc., links indígenas, de tudo um pouco. Então esse ser sincrético faz parte e depende do modo como você aplique, também respeitoso. O mundo como um todo, especialmente o Brasil não é diferente, acaba vivendo, como você bem falou, a partir desses últimos anos, uma ascensão de extremismos dos mais diversos, político, religioso, etc. Isso não é exclusividade desse momento. Ao Não, longo não da é. história, o que É, mais exato. tivemos, né, de queimas de pessoas a livros e ideias. Exatamente. E é o que eu sempre repudio. E eu me preocupo, sim, quando eu vejo extremistas, pessoas radicais e intolerantes assumindo posições de destaque, com falas que possam, sim, prejudicar esse traço tão bonito que é essa mistura de culturas e religiosidades presentes. Temos casos, sim, ligados a perseguições de pessoas ligadas a terreiro, casos de preconceitos. No Rio, Rio de Janeiro, pelo que eu acompanho nos noticiários, isso é muito mais forte por conta dos problemas, etc., né? Aqui, vez ou outra, acontece isso, mas pelo que eu vejo é um pouco menor. Até porque temos uma realidade muito intrínseca e forte essa formação cultural do nosso povo. Mas eu tenho casos diversos que aprovam isso, né? Essas dificuldades e os preconceitos existentes ligados à questão da religiosidade, por mais forte e significativo que seja. Mas é algo que acompanha esse contexto geral como hoje encontramos. E isso toca diretamente nessa questão que você falou, que tal questão racial, de questão sexual, etc., né? Não tem os números precisos, mas aqui, infelizmente, é um dos lugares onde mais se mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, etc. Por outro lado, foi aqui que começou, O digamos, grupo com o professor Luiz Motti, um nossa clássico, referência, clássico. que inclusive Ele ainda é vivo? é, Que legal. há Ele alguns é meses, um nossa, mês atrás, foi meu convidado para fazer uma fala, uma palestra sobre Inquisição na Bahia. Ele que fantástico. levantou todas essas pesquisas, foi o primeiro grande nome, né, a publicizar, a fazer essas pesquisas em um número muito maior e levantar, né, personagens importantíssimos que poderiam ser ligados à comunidade, né, LGBTQIA+, do passado. Do passado. E ele é uma pessoa incrível que deixo aqui registrado toda a minha deferência, né, ao trabalho de Motti ao longo desse tempo. Sim. Então, olha os perfis, né? Se surge, é porque tem que enfrentar, é porque tem muita coisa para fazer. Mas, por outro lado, é um lugar que tem tanta resistência, que tem tanta força, que tem tantas expressões, né, ligadas a essa cultura tão pulsante, né? Mas eu vejo, sim, com preocupação, não só a questão Bahia-Salvador, mas eu vejo a questão mundo. Temos algumas festas, algumas tradições que já se perderam. Quando a gente olha os documentos antigos, né? Salvador tinha muitas festas de rua, tinha muitas procissões de rua que hoje não existem mais. Ficaram literalmente no passado, foram esquecidas. As que existem hoje podem se perder, depende muito. Algumas estão fracas, tem anos que são mais fortes, tem outros anos que não são tão fortes assim. Entra uma coisa que na cultura se discute muito, né? Que são essas misturas de elos do atual, né? As pessoas colocam elementos que não tem nada a ver, mas que acham que fazem parte daquela expressão específica. Por exemplo, a festa de Iemanjá, que acontece em 2 de fevereiro, algumas pessoas não entendem que ela é uma festa religiosa. Tinha Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. Lá nos Navegantes, aqui surge como Santana, né, Nossa Senhora da Guia, mas é uma festa ligada a uma orixá, que é Iemanjá. Aqui associada às águas salgadas, né, ao mar. E é uma festa maravilhosa, bonita, de todas as festas, a dedicada a orixá Iemanjá, a mais importante. E é uma festa espetacular, mas que muitas pessoas vão para lá mais pro quesito festa. Sim. Brincar, aquela Sim, coisa sim. carnaval, ou até mesmo boate, né, que até música eletrônica tem lá. Iemanjá eletrônica. Eletrônica. É uma coisa que... Mas é Brasil, né? Maravilhoso. coisa Nessa Brasil. mistura maravilhosa. Nesse quesito eu acho importante, quando você se respeita, claro, Claro. do lado religioso, para a manutenção do evento. Não vejo algo como tão problemático, mas você tem que respeitar o período de festa, a importância do evento, e entender que ali é um evento Bahia, religioso, Iemanjá, onde as pessoas oferecem ao mal seus presentes em agradecimento, como inclusive eu faço todos Que os legal, anos. que legal. E isso é fundamental porque você manter a tradição de forma respeitosa pode inserir um elemento hoje
mas sendo respeitoso com os costumes e as tradições. As Exato. tradições são inventadas, o Abisbal fala sobre isso, né? Cada momento inventa uma tradição diferente. Mas se são elas que nos mantêm, que dá sentido às coisas, Exatamente. bora manter o sentido das coisas. Exatamente. E vamos respeitar a diversidade, Sim. né? Rafael, querido, deixa eu te perguntar assim, mega curiosidade. O que significa soteropolitano? Maravilhosa pergunta. Bora tirar a dúvida aí de muitas pessoas que também perguntam isso. Inclusive de muitos soteropolitanos, Sim, né? com certeza. Salvador é a cidade do Salvador. Então, no século XIX, ainda muito sobre essa influência ocidental, essa matriz greco, né, romana, que faz parte dessa questão erudita, intelectual, da formação do Ocidente como um todo, se cria esse termo soteropolitano, ou seja, fazendo referência a polis e soter, né, cidade do Salvador, né, de forma muito explícita, e assim se cria o termo soteropolitano, ou seja, para quem nasce na cidade do Salvador. É uma criação do século XIX, aparece em diversas obras daquele contexto, depois se conceitua, ou seja, vira, de fato, o padrão de quem nasce na nossa cidade. E eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Os soteropolitanos que te ouviram agora, com certeza vão ter muito mais orgulho de ser de Salvador, porque é um significado fascinante, né? Não, é muito bacana. O nome de Salvador, olha aí, são várias histórias. Dom João III escreve a Carta de Almerim. Eu já li essa carta várias vezes. E está lá escrita, construção da fortaleza do Salvador. É um nome escrito, escolhido, né, pelo rei de Portugal. Isso na metade do século XVI? Isso no século XVI, antes da criação da cidade, no 549. É com essa carta que Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, vem para criar a então Fortaleza do Salvador, que acaba virando a cidade do Salvador. Então essa matriz religiosa, essa função religiosa da cidade, que depois a própria arquidiocese é criada, né, pelo Papa Júlio III, né, normalmente o Salvador está presente. E é toda uma questão também quase que poética, religiosa, né, é a cidade do Cristo, né, que bebe nessa raiz católica ibérica tão forte naquele contexto e que é forte na cidade, em suas igrejas e sua religiosidade tão viva. Ou seja, é parte de Salvador. É parte de Salvador. Não é só isso, aquilo, é o todo, é né? O todo. E lembrando, cidade do Salvador. É a cidade do Salvador. Olha aí, coisa forte. Perfeito, que maravilha. Quando você pensa assim em história, e particularmente história de Salvador, história da Bahia, tem algum fato, uma curiosidade, alguma coisa que você diz assim, as pessoas precisam saber disso, isso é legal, isso... E eu já formulo com uma coisa maior, que é a seguinte... o que é que você acha, o que é que você gostaria que os brasileiros soubessem mais sobre a Bahia? Que ótimo. E que tipo de preconceito, no sentido preconceito que existe sobre a Bahia, você gostaria que fosse deixado de lado? Ótima pergunta. Primeiro, a Bahia é protagonista em todos os sentidos. Demos vários exemplos aqui na nossa conversa. Mas, especialmente, é importante que o brasileiro entenda que o 7 de setembro, por exemplo, nossa independência, não é o fim do processo. É parte do processo. O 2 de julho de 1823 é a nossa data que até hoje é comemorada, porque, de fato, aqui teve confronto, combate, embate com os portugueses. Aqui, com todo respeito... Aqui é que foi decidida mesmo. Com todo respeito a Pedro I, o 7 de setembro, que é importantíssimo nesse processo. Inclusive, foi aqui na Bahia que meses antes, em junho, em Cachoeira, Recôncavo da Bahia, Pedro I foi escolhido como imperador perpétuo defensor do Brasil, antes do 7 de setembro de 22. E o 2 de julho de 1823 marca a data em que os portugueses, cansados e exauridos por conta da guerra, literalmente fogem. Saem da cidade, retornam para Portugal e os baianos, né, orgulhosamente adentram a cidade de Salvador, reconquistada, finalmente comemorando a sua independência, a sua liberdade. Isso é importantíssimo que você falou. Importantíssimo, porque a gente não sabe, a gente acha que... A maioria das pessoas acham que a independência, foi só o grito do Ipiranga, foi só etc. Ipiranga. Foi uma coisa pacífica. Exato, e não foi completamente assim. Né? Isso dialoga diretamente com a construção de narrativa que foi feita no Brasil, com a supervalorização do Sudeste, aquela questão do Museu do Ipiranga, etc., de valorizar um aspecto, e acabou se esquecendo de um todo. As províncias do Norte, como eram conhecidas, né, inclusive hoje o Nordeste, né, era Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, etc.,
tiveram um papel importantíssimo. Então a Bahia estava pegando fogo, com conflito, com guerra, com uma participação popular negra de diversos agentes, assim como no Maranhão, Pernambuco, Piauí e depois no Pará. Então a vitória na Bahia, digo isso sem exagero, garantiu uma unidade nacional importantíssima, até pela função estratégica da Bahia. A Baía de Todos os Santos era o principal porto, né, um dos principais portos naquele contexto, e estrategicamente um dos mais relevantes. Os portugueses não estavam no Rio, estavam aqui concentrados, guerreando, porque eles sabiam da importância de que se dominassem a Bahia, dominassem Salvador, poderiam conquistar novo fôlego para a região mais acima, para os caminhos do norte. E eles perderam na Bahia, perderam nas batalhas de Genipapo, perderam em outros lugares, e aí sim essa unidade foi mantida, evidentemente, centralizadas na figura do Pedro I, né, desse império do Brasil que se forma em um segundo momento e que foi fundamental nessa construção do Brasil do século XIX. Independência essa, tenho que registrar, que não é a maior maravilha do mundo, porque tivemos uma independência com a persistência de mazelas, com a continuidade da escravidão, até porque houve um projeto voltado para as elites e para os interesses ali presentes. Exato. Então nada é uma maravilha, mas é importante entender que aqui na Bahia, e eu faço aqui o pedido para que as pessoas conheçam, leiam os livros, né, as referências, Luiz Henrique de Tavares, Independência da Bahia, o mais recente, que até toca nessa questão, sequestro da independência, da Lídia Schwartz, etc., entre outros tantos, que as pessoas compreendam, principalmente Luiz Henrique de Tavares, historiador aqui da Bahia, que a nossa independência foi feita pela participação popular de muitas pessoas simples, como vaqueiros, lavadeiras, né, que nunca pegaram armas, ou já pegaram, etc., e que embateram, que foram lá lutar contra os portugueses e que, de fato, lograram vitória. Assim como outros nomes, como Lord Cochrane, Maria Quitéria, Maria Filipa, entre outras pessoas. João das Botas. João das Botas, exatamente. Importante. Olha a estratégia. Salvador foi sitiada, os portugueses ficaram em Salvador. Isso significa, uma estratégia antiga, né? Sitiar a cidade para ficar enfraquecido. É, clássico, é. Desde épocas antigas, memoriais. Em volta de Salvador, o negócio pegava fogo. Conflitos, batalhas, etc. Na Baía de Todos os Santos também. João das Botas, assim como outros, aproveitou o conhecimento nativo dos habitantes para saber onde ficavam os bancos de areias, onde podia ser guerreado, onde os navios poderiam atacar as flotilhas portuguesas e vice-versa, etc. Então, essa sabedoria popular do meio ajudou esses grandes personagens, conhecidos na história tradicional, a lograr vitória. Sem um povo, isso não ia para frente. Os portugueses foram perdendo, não conseguiram vitórias e acabam saindo no 2 de julho de 1823. Isso sim é batalha, isso sim é independência, isso sim é um processo que temos que conhecer junto com o 7 de setembro, junto com Pedro I, com José Bonifácio, Leopoldina e entre outros tantos. Mas é importante, e não é um discurso no sentido de valorizar minha terra. Não é isso, né? É muito um mais discurso amplo para a gente compreender que as coisas são processos. Exato. Que as coisas não é só uma data, não é só um lugar. É um Brasil em suas multiplicidades. Exato. E o processo de independência, Alberto Costa falava isso. O processo de independência é justamente esses momentos que acabam criando um Brasil, um redesenho de Brasil no século XIX. Exatamente. Então, o meu pedido é que a gente conheça melhor a importância desses momentos, não só na Bahia, como no Nordeste, na construção do Brasil. Até porque o Nordeste sempre foi importantíssimo para o Brasil. Meu Deus, com certeza. Você é um pernambucano de nascimento e um baiano. Suspeita, mas é verdade. Total verdade. Né? Claro. Olha quantos artistas, olha quantas coisas saíram boas daqui, né? Olha a importância cultural, econômica, em todo esse aspecto geográfico, ambiental, natural. O Brasil literalmente nasce nessa região. Enquanto o Brasil se constituindo ao longo do tempo, que nem era Brasil, né? Era América Portuguesa, depois vira Brasil enquanto uma nação. Mas entender isso é fundamental. Todo lugar é assim. Geralmente as pessoas sofrem de uma síndrome de esquecer o passado, selecionam alguns momentos e só lembra do presente. Exato. O Brasil é pluralidade. É São pluralidade. diversos contextos que formam o Brasil. E, meu querido, tem sempre duas perguntas que eu faço para as pessoas que elas vêm aqui. Mas primeiro eu queria reiterar assim, que a sensação é que a gente só tocou na pontinha do iceberg de tanta coisa maravilhosa que a gente tem para conversar. E com certeza, Rafael, eu vou te convidar de novo para vir para o nosso programa. Será um prazer. Porque é muita coisa aí. E a gente abre janelas maravilhosas e que abre outras janelas e quando a gente vê, o tempo passa, né? Tem
Antes de eu fazer as minhas 2 últimas perguntas, que eu faço para todo mundo, o pessoal que me acompanha já sabe, dá aí uma dica, digamos que uma pessoa vem para Salvador Certo. e nunca veio antes, e é uma pessoa assim, que não está tão interessada necessariamente em referências turísticas, mas quer conhecer, digamos assim, sentir a alma da cidade. E ela tem um dia para ficar aqui. O que é que você sugeriria nesse dia ela fazer? Que responsabilidade. Bah! Mas está valendo. Temos que partir, né, dessa ideia da importância do nosso centro histórico, minimamente, conhecer Perfeito. essa região. Uhum. As principais praças, as principais igrejas, Catedral Basílica do Salvador, Igreja São Francisco de Assis, né? Vou indicar a Casa das Histórias, a Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado, e um dia você consegue ver tudo isso, porque você tem uma visão plural da Bahia antiga, da formação da Bahia e da construção dessa Bahia ao longo do século XX nas artes, na literatura. Então você já vê um pouco da musicalidade ali presente, na cidade da música, etc. E um dia você consegue ver isso. Mas eu ampliaria. Bora ver uma galeria de arte, bora ver um museu, como o Museu de Arte da Bahia, o Museu de Arte Moderna, e bora comer em um restaurante como Dona Suzana, o Rei Restaurante, que fica na Gamboa, que é um lugar maravilhoso. Como que se na chama? sua- Rei Restaurante. Restaurante. Uma Restaurante. história maravilhosa. Que na sua Pá, que dica simplicidade maravilhosa. mostra o povo da Bahia, mostra a comida de casa, que ali é maravilhosa. Assim como outros tantos. Casa de Teresa, Dona Mariquita. Nossa, vou Esses falar. 2 são clássicos. São Né? Amado, na mistura. Tem tantos da minha amiga da Eliene, Cantos da Maré. Cantos da Maré. E no Bonfim, né? Então tem várias, o Cuco Bistrô, o Mariposa, tem vários lugares maravilhosos, né? Eu me desculpo os outros que eu não citei, mas é muito restaurante para citar. Então você consegue sim fazer uma visita panorâmica, se hospedar em hotéis clássicos da cidade, como o Hotel da Bahia, que é uma referência modernista, etc. E entender E agora essa tem também Salvador. o Fera Palace, né? Foi Na Rua reformado. Chile, que foi o primeiro hotel de luxo em 34 inaugurado e que hoje renasce com essa importante referência. E o Fazano um pouco o Fazano acima, né? fica No lá Jornal na da Praça Tarde. Castro Né? Alves, que era o antigo Jornal da Tarde, e agora é o Hotel Fazano. Então temos hotéis para todos os tipos de pessoas, para todos os perfis, né, específicos e de interesses. E infelizmente, né? A pressão do tempo. Nisso tudo, inclusive parar quando pedir um prato baiano, como uma moqueca, e perceber quanta mistura cultural existe lá. Né? Sim, Como o Império Português está presente, né? Claro. O cravo e a canela que vinha das Índias, Uhum. o quiabo que vem da África, né? O dendê, né? O azeite de oliva de Portugal. Quer dizer, quando você olha um prato da culinária, não só baiana, mas particularmente baiana, você percebe assim um universo de influências maravilhoso, né? Maravilhoso. A culinária baiana em seu colorido mostra essa pluralidade de cultura, essa diversidade de cultura, né? Quanto mais colorido um prato, mais abrangente, mais cosmopolita, Mais ele não deixa cosmopolita. de ser, né? Uhum. Adoro moqueca, é uma maravilha, temos lugares maravilhosos aqui para comer moquecas, uma mais incrível que a A outra. gente comeu uma na casa de Tereza ontem, maravilhosa. Meu Querida, mandar um Deus. beijo para Tereza. E exemplifica muito, né, essa questão da Bahia, assim como os outros caldos, assim como a forma feijoada, etc. Os diversos elementos típicos da nossa cultura. E isso é resistência, né? Isso Cozinhar é é resistência. Cozinhar é resistência. E a oralidade, né? Uhum. Você vai passando de família para família, de pai, de filho, etc. Até ter aquela composição tão bonita, hein, que a gente encontra nesses pratos. Querido, as 2 perguntas finais que eu faço para todo mundo. Certo. Se você pudesse escolher uma manchete para ver amanhã de manhã no jornal quando você acordasse, você escolheria qual? Meu Deus, é a pergunta que eu jamais imaginei. Nossa, a manchete no jornal. Pode ser qualquer coisa que venha do seu espírito, que venha de ti. Eu tenho que pensar o que vem assim de imediato em minha cabeça. A própria preocupação de falar alguma coisa e esquecer outras. Não, mas Não, é porque tipo, a gente falou sobre tantas coisas, né? Aí vem o professor, vem o historiador, vem o pesquisador, vem tantas referências, né? ele é muito eclético, gente. Isso é fascinante. A arte, né? Eu gosto. Mas acredito que ficaria muito contente de uma manchete que colocasse assim, de forma garrafal, bem evidente. De um dia para a noite, quase que literatura.
as pessoas amanheceram mais sensíveis. Bah, que maravilha, que E maravilha. digo isso, eu lembrei de Saramago. Eu sou apaixonado por Bah, Saramago. ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ensaio sobre a cegueira, né? Tem Uhum. muito disso, né? Eu gosto do Cerco de Lisboa. Meu Maravilhoso. Deus do céu. O meu livro preferido são As Intermitências da Morte, em que a morte se apaixona. Bah, É da acessibilidade, né? Então essa manchete, você perguntou, eu pensei e falei, sensibilidade. querido, isso Precisamos ia de mudar mais tanto o mundo. sensibilidades. Bah, perfeito. Eu adoro fazer essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas... Às vezes elas têm a resposta pronta, Não tinha. e às Nunca vezes parei elas de pensar. refletem, mas de uma maneira ou de outra sempre saem coisas interessantes. E normalmente foi exatamente nesse caminho que você sintetizou muito bem, assim, sensibilidade. No mundo de pessoas mais sensíveis, com certeza, eu acredito que uma substancial parte dos problemas que a gente cria deixariam de existir. Com certeza. E, meu anjo, a última pergunta. O que é que você sugeriria para a gente tornar o mundo um lugar mais amoroso? Que atitude pessoal ou coletiva a gente poderia tomar, simples mesmo, para tornar o mundo um lugar mais amoroso? Vai nessa linha da sensibilidade, talvez agora a influência total de Saramago, né? Fiquei com o Saramago na cabeça. Quando ele fala, se podes ver, olha, se pode olhar, repara. Embora reparar as coisas. Reparar as coisas. É o início de tudo que a gente faz. Eu trabalho com análise de imagens, é arte, etc. Quando a gente analisa as coisas, a gente percebe os detalhes. Quando a gente repara nas coisas, a gente observa o que tem ali. Né? O tempo que está ali, né? E As incrível vivências. isso, exatamente. Exatamente. E isso é tão, se a gente parar para pensar, é tão no fundo espiritual, né? Porque, Sim, com certeza. porque se a gente parar para ver assim, a mensagem espiritual, essencialmente, que todas as religiões ou movimentos espirituais têm tipo, esteja no aqui e no agora, amando. Amando o próximo, amando a vida, amando as coisas, mas aqui e agora, né? Porque o passado já foi e o futuro não veio ainda. O que a gente tem é o momento presente. Não é o presente. E eu quero terminar agora com a pergunta... E isso é beleza espiritual, né? Beleza. Além de Beleza questões espiritual. estéticas, além de questão de gosto, etc., beleza é espiritual. Beleza O espiritual. belo tá nesse espírito, tá nesse sublime. Muito bem colocado. Deixa eu fazer uma última pergunta. Assim, eu já estou há meia hora fazendo a última pergunta. Mas conversa boa é conversa boa. Se você tivesse que sugerir para o nosso telespectador ler um livro que dê uma ideia legal sobre a Bahia, que livro? Ah, maravilha, adorei essa pergunta. Eu não vou para as histórias, para a historiografia, né, que poderia citar vários aqui, que gosto muito. Mas eu ainda vejo o Guia da Bahia de Todos os Santos, que Jorge Amado escreveu, como um livro muito bonito, né, falando sobre a Bahia, falando sobre Salvador em específico. Acho que traduz um pouco dessa Salvador que conversamos aqui. É um livro maravilhoso, mas temos outros tantos, né, que também mostram essa cidade maravilhosa. Entre eles, o escrito pelo Odorico Tavares, Imagens da Terra e do Povo, que é um livro mais antigo. Hoje está esgotado, mas vocês encontram em sebos, né, diversas opções, reedições, né? Que é um livro que fala sobre as festas dessa Bahia, que eu estou aqui traduzindo para vocês. Uma Bahia mais tradicional, mas uma Bahia de povo, uma Bahia festiva também, que é muito bonito. São obras que mostram essa ideia de Bahia que se formou ao longo do tempo, que eu acho que vale a pena conhecer. Aí, ainda a literatura, né? Tem Mar Morto, que é uma maravilha, tem Jubiabá, que é muito bonito, né? Entre outros. Jubiabá é maravilhoso. Existe, só apaixonado por Jubiabá. Ah, A década de 30, as a gente falando produções de de Jorge Amado são Porto, né? maravilhosas. A gente falando de Sim, é o Porto. mar. Esse mar que forma a Bahia. E na historiografia, temos que ler Luiz Henrique Dias Tavares, falando sobre a Bahia como um todo. O livro de Risério sobre a cidade da Bahia, né? Que é muito bacana também. Eu acho bacana. Entre outras obras. E acompanhe as coisas que eu posto nas redes sociais. Sim, que eu sempre falo sobre Salvador da Bahia. Propaganda. E seu livro, né, sobre aquela perspectiva do Atlântico Sul do século XIX, eu me fascinei pelo título, eu vou ler esse livro, viu? Então, vai ser lançado. Vai ser Será lançado. lançado. É um projeto antigo que eu alimento, que eu escrevo, reescrevo, complemento, etc., focado especialmente na iconografia da cidade e uma perspectiva do mar, como o mar moldou essa cidade. Fantástico. E essas festas e o povo. E eu tenho esse projeto com a ideia de também convidar artistas, fotógrafos, para aprimorar ainda mais essa obra. Já fiz algumas palestras sobre, mas o livro espero que daqui a uns 2 anos se torne realidade. Eu ia lhe perguntar isso, 2 No anos. próximo ano sairá a história do 2 de julho, né, da independência da Bahia, focado nas imagens, a iconografia sobre a independência da Bahia.
Fantástico. Querido, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com o Rafael. E eu só queria fazer um parênteses assim, leiam Jubiabá. É fascinante, É muito né? bom. É maravilhoso. É realmente assim, é incrível. Eu me apaixonei lá pelo garoto lá o personagem principal. Ele é realmente fascinante, né? E, Rafael, assim, ao me despedir, eu gostaria realmente de lhe parabenizar Obrigado. pela sua erudição, sabe, pela sua amorosidade, pela sua simpatia. É muito bom ver pessoas tão jovens assim, no mundo em que a gente associa normalmente juventude com, como é que se pode dizer assim, com modernidades. Alguém interessado exatamente no que você falou, no parar, no olhar, no sentir, em ver as camadas de história que as coisas têm, né? Exato. Eu E- só lembro de Baudelaire quando você fala Bah, dessas questões. aham, aham. E eu queria aproveitar, só fechando, que acho que vocês viram um videozinho meu que tem lá no YouTube, no Instagram, em que eu falo de Nápoles. Que ótimo. E sabes que, assim, falando em camada, quando tu falaste de camada de história, e que Salvador é cheia, né? A gente não teve tempo de falar dos subterrâneos da cidade, eu adoraria ouvir Na mais sobre próxima. isso. Na próxima, com certeza. Tu sabe que são duas cidades que eu acho muito parecidas. E Nápoles é a minha cidade predileta na Itália. Tem essas referências, né? Comerciais, importantes, E que essa acabam moldando a cidade. explosão humana amorosamente esculhambada, que pra mim não tem preço, sabe? Uma isso esculhambação amorosa não tem preço. Viu? Não, isso dá um toque, é a pimenta da É a da pimenta, questão. é a pimenta pimenta. da comida, né? Do prato. Então, eu quero te agradecer muito por ter estefanado aqui em Salvador com a gente hoje, que viu? privilégio conversar com você. Eu mando um beijo e um axé para todo mundo aí e nos vemos na próxima. Muito obrigado, Rafael. Um abraço para todo mundo, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e que novas conversas enriqueçam. Não só os jovens, como todo mundo, Como né? todo mundo, exatamente. Esse mundo em que o superficial vigora. Exatamente. Ai, que maneira legal de terminar, viu, gente? Ah,